Pra quem gosta de devocional, provavelmente vai gostar dessa série de vídeos que eu vou fazer, que é falando sobre esse livro aqui, Uma Vida com Propósitos. Esse livro, ele é bem conhecido, ele é bem famoso. Ele é um livro, assim, que, independente, sabe? Ele me ensinou muitas coisas com relação a quem eu sou, por que eu tô aqui, como lidar com certas coisas, com certas frustrações, com batalhas espirituais, que o livro fala sobre diversos assuntos. No sumário, ele é separado mais ou menos em, a cada 7 dias, um tema específico. Tanto que eu gosto muito da primeira pergunta, que é, afinal de contas, por que estou aqui? E quem nunca se fez essa pergunta, né? Ai, Deus, por que eu existo? Ai, pra que eu tô aqui? Qual que é o meu propósito? Né? O livro, ele foi escrito justamente por isso. Então, assim, uma coisa que eu acho muito interessante é que ele tem 40 capítulos e tem capítulos bônus, que eu vou falar sobre eles também. Mas, por que 40, né? Se a gente tem tantas outras demandas, tantas outras coisas, poderia ser muito mais. Mas o pastor, ele deu uma referência para nós, em que ele falou sobre diversos personagens bíblicos em que eles tiveram coisas na vida que aconteceram em 40 dias. Como Moisés, Jesus, que quando Jesus passou pela tentação foi 40 dias, né? Então, ele traz essa referência dos 40 dias, então ele decidiu fazer assim. Outra coisa também que eu acho interessante é que ele trouxe sempre 3 pontos em cada final de capítulo, em que é um tema para reflexão, um versículo para memorizar e uma pergunta para você meditar. Em todos os capítulos no final tem um desses 3 pontos, que eu vou ler para vocês a cada capítulo. Uma coisa também que eu achei muito legal que ele fez é que ele não usou só uma Bíblia como modelo para o livro. No meio dos capítulos tem vários versículos, só que os versículos são assim, de várias versões da Bíblia. Então, ele trouxe várias versões para facilitar o nosso entendimento, né? Que muitas vezes a gente pensa, nossa, mas eu li essa versão e não entendi nada, mas eu li a outra e entendi. Então, ele trouxe as versões em que mais são compatíveis para facilitar o entendimento. Então, ele tem aqui várias... Cada página praticamente tem uma introdução com um versículo, uma reflexão ali. E nós vamos falar sobre o capítulo 1, o dia 1, hoje. Que na verdade não é nem sobre capítulos, né? É sobre dias. Tem dias que são mais longos e tem dias que são mais curtos. O dia 1 eu gosto muito porque ele fala assim, tudo começa com Deus. Aqui no começo. Ele traz Colossenses 1:16, que diz assim, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Então aqui a gente já meio que tem a nossa resposta, né? De que eu sei da vida? Aonde que começam as coisas? Tudo começou nele e nele encontra propósito. Então, nosso propósito sempre vai estar com Deus em primeiro lugar, não é? Então, assim, ele começa falando sobre que a gente não é o foco. Ele já começa... A primeira frase que tem ali é, você não é o foco. Por quê? Realmente, a gente não é o foco. A gente fica nessa questão de o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Nossa, tenho que ler livros sobre como alcançar tais coisas. Isso é o quê? Livro de autoajuda, não é? E autoajuda é o quê? É você mesmo ser suficiente a ponto de vou quebrar todas as barreiras. Não, eu vou me esforçar até eu me esfolar, mas eu vou alcançar aquilo que eu quero. O que os livros de autoajuda falam? Que você tem que estabelecer meta, que você tem que ver o que você gosta e o que você não gosta, você tem que delimitar o seu tempo, não é? Eu já vi todo mundo falando e é sempre sobre isso. Inclusive, ele fala aqui que ele leu e que todos os livros falam sobre isso. Então, assim, ainda bem que eu não perdi meu tempo para procurar sobre como que eu vou arrebentar as portas e alcançar aquilo que eu tanto quero, né? Mas, assim, tem outras frases, assim, muito potentes que eu grifei e que eu vou ler pra vocês. Eu não sei o meu propósito, porque se eu fico comigo mesma, olhando pra mim, realmente eu nunca vou saber. E aí, não, segura. Olha essa frase. Você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Isso aqui, gente, eu levei um baque tão grande quando eu li. Porque, assim, é verdade. É muita verdade. Você foi feito por Deus e para Ele. E, assim, você não criou... Tipo assim, eu não me criei. Então, se eu não me criei, eu não sei pra que eu sirvo. Qual é o motivo da minha existência, né? E
quando a gente pega um produto e a gente não lê o manual, a gente provavelmente, muitas vezes, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu já fiz coisa errada, porque eu achava que usava de um jeito, eu achava que fazia de um jeito, e ou eu acabei riscando, ou eu acabei quebrando, simplesmente porque eu não li o manual. Só que na nossa vida a gente tem um manual, que é a Bíblia, só que pra você descobrir o seu propósito, você tem que perguntar pra Deus, porque foi Ele que te criou. Então assim, né? Primeira coisa, a gente tem que perguntar pra Deus. Só que pra gente saber o nosso propósito e pra gente perguntar pra Deus, a gente tem que adquirir um relacionamento com Ele. E tem muita gente que não gosta. Não é nem que não gosta, é que não sabe como fazer isso. Como que eu faço pra ter um relacionamento com Deus? Orando. E como que eu faço, né, pra chegar nesse entendimento? Você vai orar e você vai criar um relacionamento com Deus primeiro. E aí você vai se aproximar de Deus e Deus vai mostrando, porque Deus, ele é um Deus que fala. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu nunca ouvi Deus falar, nossa, mas Deus nunca falou comigo. Será que Deus não falou ou será que você não entendeu o que Deus estava falando com você? Porque você estava esperando algo extraordinário e daí você não olhou que você tem comida na sua casa, que você tem um carro para te levar para o trabalho, que você consegue andar, você tem perna para andar, que você consegue falar, que você consegue ouvir uma música, você consegue ouvir a voz das pessoas. Sabe como a gente é tão ingrato, quanto a gente é tão... A gente não percebe as coisas. E parece que quanto mais você quer o extraordinário, 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 ele nunca vem, porque você não consegue ser grato pelas coisas de cada dia. Tem outra coisa que ele fala aqui sobre a realização, que eu vou ler porque eu acho que é importante, que eu acho que aqui eu lendo vai ser mais fácil de esclarecer o pensamento. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é o contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele, não você usar Deus para os propósitos particulares. Você entende que quando você quer usar Deus para os seus propósitos particulares, tipo, eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero tal coisa. Na verdade, e daí você vai orar. Aí a sua oração é assim: Deus, eu quero um carro, eu quero uma Porsche, eu quero uma Mercedes, eu quero uma mansão. Na verdade, você tá usando Deus como uma caixa de Pandora, como um gênio da lâmpada. E você não tá interessado em conhecer Deus, você não tá interessado em ter um relacionamento com Ele, você não está interessado em saber qual é a vontade dele pra você, só que você quer, porque você quer e pronto, acabou. E Deus tem que te dar. E daí você tem que entender que você não fez Deus, foi Ele que te fez. E tem outra coisa relacionada a isso de eu quero alcançar, eu quero chegar, que tá escrito aqui também. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos ladrões do mundo, e ainda assim estar diante do propósito para os quais Deus o criou. Porque tudo bem, existe aí uma onda, né, sobre pregar sobre prosperidade, crescer, que não sei o quê, que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, que você vai romper barreira e todas essas coisas. E beleza, porque Deus, ele é assim. Deus deu muitas vitórias para Israel quando eles ficaram lá guerreando contra os povos, né? E Deus deu a vitória sim. Só que Davi, por exemplo, ele foi o rei que mais agradou a Deus. Deus se agradava de Davi. Só que o que aconteceu? Davi queria construir um templo para Deus. E Deus falou para ele: meu filho, fica quieto, segura aí que você já tem muito sangue na mão, que você já matou muita gente por causa das batalhas, mas fui eu que te coloquei nesses lugares. E aí, teve um dia que Davi ele não quis ir para a batalha, ele não estava na vontade de Deus. Foi um momento em que ele estava na sua casinha, em que ele era rei, então óbvio, ele estava no palácio, né? E ele estava olhando pela janela da frente da sua casa. E o que aconteceu? Ele encontrou Batseba. E aí ele pecou. Porque ele não estava no propósito. Ele não estava onde Deus queria que ele estivesse. E aí surge o pecado, aí surge o problema. Entendeu? Onde que eu quero chegar? Muitas vezes esse seu desejo de autorrealização é pelo ver o sucesso. Só que o sucesso não significa que você cumpriu os propósitos de Deus nessa terra. Porque se fosse a riqueza, o propósito maior que a gente tivesse que adquirir,
Por que que Jesus, quando estava na terra, olhou para o jovem rico e falou para ele: dá tudo que você tem para os pobres e me segue? Quebrou agora, né? Então, assim, a gente tem que entender, sabe, que Deus, ele é muito além daquilo que eu acho. E o meu propósito, ele nunca vai estar vinculado a algo terreno. O meu propósito sempre vai estar vinculado a Deus. Só que para isso, eu tenho que ter um relacionamento com Ele a ponto de eu entender o que Deus quer de mim. E isso não é fácil, porque a gente muito... Eu já criei essa disciplina, mas eu sei que tem gente... E eu tô falando disciplina, não vontade. Porque a gente tem essa questão de... Nossa, mas eu não tô sentindo vontade de orar hoje. Nossa, mas eu não queria fazer tal coisa hoje. Mas você vai trabalhar para ganhar dinheiro. Mas você vai cuidar dos teus filhos, não é mesmo? E orar você não quer? Muito engraçado, não? Outra coisa também que ele fala... Você foi feito por Deus e para Deus. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Se você só existe porque Deus te criou, então por que você vai ficar tentando sozinho descobrir? É a mesma coisa que você entrar num emprego novo e ninguém te ensina nada. Tipo, faz aí. E você vai ficar olhando pra tela do computador e vai ficar tipo, o que eu tenho que fazer com isso daqui? Entendeu? É muito mais fácil vir alguém e te ensinar. É muito mais fácil vir alguém e te explicar. E Deus, ele quer fazer isso. Só que você tem que querer. E você só consegue se você conversa com ele, não é? Então, Deus, ele não é raso, gente. Vocês têm que parar com essa loucura de achar que, nossa, mas Deus não responde. Nossa, mas Deus não sei o quê. Muitas pessoas foram perguntadas. Teve um médico e professor de filosofia da Northwestern Illinois University. Ele escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo, perguntando qual o sentido da vida. E ninguém soube responder. Muitos falavam o que queriam, o que achavam da cabeça deles, e outros falavam, sinceramente, eu não sei. Quando você souber, me liga dizendo qual é a resposta, porque eu não sei. Então, se pessoas estudadas não sabem a resposta, para que eu vou ficar caçando sendo que eu já sei? Que só existe um caminho e uma verdade, que é Deus, né? E a gente tem tantas dúvidas e, tipo assim, tá tudo escancarado na palavra, sabe? Tá tudo aqui, gente, tá tudo aqui. E aqui ele diz assim, ó, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Efésios 1, 4 ao 6. É isso, né? Ele já pensava em nós, ele já nos escolheu e ele nos amou. E ele tem sim tudo para nos fazer completos, mas a gente tem que querer. Então, assim, eu acho que foi bem esclarecedor esse primeiro capítulo, né? Se você quiser acompanhar, amém. Se você não quiser, amém também. Então, dia 1, pensando sobre o meu propósito de vida. O tema para reflexão, eu não sou o foco. Versículo para memorizar, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito. Colossenses 1,16. Esse aqui você vai gravar na sua cabeça. E agora vamos fazer uma pergunta para você meditar sobre isso. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? É isso. O primeiro dia do livro é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo para que seja divulgado para mais pessoas, compartilhe com seus amigos e vamos abrir a visão aí, galera. Vamos entender para que existimos e como caminhar com Jesus. Que o caminho é esse, Jesus está voltando, se arrependa que dá tempo e que Deus abençoe. Até a próxima.